Fala, turma. Bom, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre algumas posturas, né, adotadas por profissionais, né, dessa área de formação de condutores, né? Em especial com relação aos profissionais que atuam na linha de frente, ali, os instrutores, os diretores, tá? Hoje o vídeo vai ser voltado para todos esses profissionais. Então, se você se enquadra nessa categoria, fique até o final do vídeo, que o que eu vou falar pode fazer muito sentido para você. Bom, primeiro eu gostaria de dizer, né, que eu, como todo mundo já sabe, trabalho há mais de 20 anos nessa área. Conheço muito bem todas as dores, né, dessa categoria, todas as conquistas que essa categoria já obteve, tá? E posso dizer que hoje o cenário é muito superior, muito melhor do que foi há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. O cenário está excelente. Se você fizer uma comparação básica, somente do piso salarial desses profissionais, você vai chegar à conclusão de que uma pessoa que trabalha numa fábrica, né, numa montadora, numa grande montadora, recebe menos do que um instrutor, do que um diretor, tá? Isso que eu tô falando pode ser que doa, de repente, em alguns de vocês, tá? Pode ser que doa, mas é necessário falar. Por quê? Porque eu tô percebendo uma movimentação no sentido de acabar com os centros de formação de condutores. A verdade é essa, acabar com as autoescolas, tá? Seja por parte do próprio governo, seja por parte dos próprios profissionais que nelas trabalham. Como assim? Como assim, Alex? Bom, aumento na demanda de ações trabalhistas, não que isso seja errado, porque se não estiver sendo cumprido o que está lá na convenção coletiva, obviamente que isso tem que acontecer mesmo. Essas ações trabalhistas, elas vão acontecer porque você, como empresário, não está fazendo a sua parte. Agora, quando você está fazendo a sua parte, mesmo assim você recebe uma demanda trabalhista ali, pedindo coisas absurdas, né? Você acaba enfraquecendo a empresa, né? A empresa acaba ficando enfraquecida. E cada vez que a empresa vai ficando enfraquecida, esse reflexo vai ser geral, porque um funcionário, ele é capaz de quebrar ou de ajudar a quebrar uma empresa que alimenta 10 funcionários, tá? 10 funcionários e seus familiares, né? Porque ali são empregos diretos, mas a renda daquele funcionário, ela muitas vezes é a única renda da casa. Então, assim, é óbvio que quem descumpre as regras tem que ser penalizado, e não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que aquelas empresas que trabalham de forma correta devem ser valorizadas pelos seus profissionais, devem ser enaltecidas e não ser tratadas no mesmo bojo daquelas que fazem coisas erradas. E às vezes eu percebo que até por uma questão de convivência, né, dos instrutores se misturarem com outros instrutores e tal, dar margem para que conversas paralelas aconteçam, acaba manchando aquela empresa que trabalha certo. Então, pensa bem, né? Muitas vezes o funcionário, o instrutor, o diretor, ele nunca passou por uma empresa ruim, para ele saber o que é exatamente uma empresa ruim, né? Às vezes ele já começou numa empresa correta. Então, se aquela empresa correta ela dá algum deslize, porque ninguém é perfeito, ela dá algum deslize, não descumpre a regra, mas ela dá um deslizezinho, erra num cálculo, ou ela implementa um sistema de trabalho que é previsto, mas que é diferente do cotidiano, aquilo já desagrada, tá? Quando ele experimenta essa pequena frustração, para ele vai ser uma grande frustração, porque ele não conhece uma grande frustração, que é trabalhar numa empresa lixo, com perdão da palavra, tá? Vou dar um exemplo. Existe um procedimento que é um procedimento de compensação de horas, totalmente previsto na CLT, totalmente amparado pela própria Convenção Coletiva de Trabalho, tá? Porém, é um sistema que muitas vezes o colaborador não gosta.
Deveria gostar, porque ele vai emendar feriados, porque ele vai tirar dias de folga para compensar o dia que ele trabalhou a mais. Então é um sistema amplamente utilizado em todas as empresas. Grandes empresas utilizam o sistema de compensação de horas, sistema de banco de horas, tá? Só que quando você implementa isso numa empresa, principalmente essas que os funcionários de repente não conhecem esse sistema, porque nunca passaram por uma outra empresa, eles se sentem lesados. Falam, não, eu fiz hora extra, eu tenho que ganhar hora extra. Tá, mas você concordou com o sistema de compensação de horas, você assinou um documento concordando com esse sistema de compensação de horas. E aí depois ele vai, muitas vezes, e reclama desse sistema de compensação de horas lá no sindicato, no Ministério do Trabalho, seja onde for. E aí aquela empresa começa a sofrer fiscalização, começa a sofrer represálias por conta de um sistema, tá? Que é amplamente utilizado, um sistema completamente legal, mas que descontentou aquele funcionário. Enquanto outras empresas não fazem o sistema de compensação, porque nem salário direito paga. Não paga salário direito, não paga benefícios nenhum para o funcionário, né? Não faz sistema de compensação de horas mesmo, porque não faz horas, não paga horas extras. Então, claro, gente, é claro que a gente tem que sempre brigar pelos nossos direitos. E eu, como profissional do direito, né, porque eu sou advogado, como profissional do direito, eu realmente acredito que as empresas devem sim fazer o correto, né? Fazer o correto. Se ela não tem possibilidade de fazer o correto, ela dá uma enxugada no seu quadro ou faz certo. Aí esse recado também vai para os empresários. Se você não tem condições de manter aquele padrão de forma correta, significa que você, das duas uma, ou você está cobrando pouco, né? Você não está cobrando certo o seu serviço, ou realmente você está com a máquina muito pesada. Alivia a máquina. E aí, como que você vai aliviar a máquina? Qual é o maior custo da empresa sua? Né? Aí ele acaba eliminando colaboradores, tá? O CFC, para se manter funcionando, ele precisa de no mínimo 2 instrutores. Então, se ele tem 3, ele elimina 1, tá? Então é assim, eu acho que toda essa situação que o país está passando está impactando diretamente nas empresas, principalmente de formação de condutores, principalmente nas autoescolas, está tendo um impacto muito grande. Muito grande por quê? Porque os colaboradores estão... alguns colaboradores estão acreditando que têm direitos que não têm, né? E estão... Porque assim, você entrou na justiça, por exemplo, pedindo algo que você não vai ganhar, porque você não tem direito ou porque já foi pago. De qualquer forma, digamos que a empresa não seja condenada, ela vai ter um gasto, ela vai ter uma dor de cabeça, porque ela vai ter que contratar um advogado para fazer a defesa dela. Ela já vai pagar os honorários do advogado, tá? E como todo mundo sabe, muitas vezes você vai para a justiça trabalhista, você acaba por medo, algumas empresas por medo, mesmo correta, ela acaba fazendo algum tipo de acordo que de repente nem precisaria ter feito, tá? Porque ela ganharia aquela demanda. Por outro lado, e como eu atuo muito nessas causas, as empresas que notadamente trabalham de forma incorreta não sofrem demandas judiciais. Por quê? Por quê? Porque ela faz uma pressão psicológica no funcionário, porque os funcionários que ela contrata são justamente aqueles funcionários que não tiveram oportunidade na empresa grande, porque de repente já não eram bons funcionários ou já passaram por lá e aprontaram e sabe que lá não consegue mais, aí ele vai para essa empresa ganhar R$8 por aula, R$10 por aula, se submeter à jornada excessiva sem receber horas extras, trabalhar sem receber os benefícios. Aí ele faz tudo isso porque ele sabe que na empresa que ele trabalhava, ele não tem mais lugar por conta de postura, por conta de atitudes erradas que ele teve, né? Então eu acho que todos têm que ter consciência, tanto os empresários de autoescola quanto
os empregados das autoescolas, quanto os colaboradores das autoescolas, os instrutores, os diretores. Como eu disse, lá atrás, há 20 anos atrás, eu era empregado de autoescola, né? Sempre mantive ali a minha postura por todos os lugares que eu passei como instrutor. Eu trabalhei, eu fiz o que tinha que fazer e cobrei o que tinha que ser cobrado, não inventei nada. E se alguma coisa não estava de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse, era simples. Eu saía fora. Eu saía fora. Eu não ficava destilando meu veneno lá para outras pessoas, contaminando outros colaboradores. Porque se você é um pai de família e precisa do serviço, faça o seu melhor, exija o correto e pronto. É isso. Destilar venenos, fazer conspirações contra a sua própria empresa, só vai causar uma coisa, o enfraquecimento dela, e o enfraquecimento dela pode causar efeitos, né? Pode causar efeitos, pode respingar em colaboradores que muitas vezes não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com histórias. E essas empresas que não trabalham correto também causam esse impacto nas que trabalham, porque é impossível você concorrer com alguém que não paga nada certo, pagando tudo certo. Entende? Então, uma empresa que tem um custo lá de X porque não paga nada, essa empresa que paga tudo certo tem um custo de X ao quadrado. E na hora de cobrar isso na ponta na frente ali do balcão, aí essa que não paga nada tá X mais barato do que essa que cobra tudo, que paga tudo, porque ela tem que colocar preço no trabalho dela, porque senão ela não paga os colaboradores dela. Então, essa empresa porcaria que você tá reforçando, trabalhando, ganhando R$8 por aula, R$10 por aula, essa porcaria dessa empresa tá enfraquecendo as empresas fortes, ou as empresas que poderiam te dar emprego e pagar tudo que você tem direito. Claro, sempre cumprindo a legislação, porém utilizando também dos meios legais para reduzir custo, como compensação de horas, por exemplo, tá? Então, é um caso de reflexão de todos os lados. Eu acho que todos têm que ter reflexão. Então veja que eu estou falando aqui de novo, pensando em fazer com que todos reflitam, sejam os empregadores, para pagar certo o que tem que pagar, para cobrar certo o que tem que cobrar, quanto para os funcionários, os colaboradores que têm que também trabalhar certo, entregar o seu máximo e cobrar o que é correto. E quando alguma modificação em função da gestão da empresa for feita, se você não concordar com aquela modificação, simplesmente você diga, não concordo. Não quero ficar nessa empresa com esse sistema de compensação de horas, por exemplo, tá? Não quero ficar nessa empresa nesse horário de trabalho, por exemplo. E vida que segue, peça demissão, né? Peça demissão. Agora, ficar contaminando os colegas, você não vai só simplesmente causar um problema para você ou para a empresa, você vai acabar prejudicando seus colegas fracos, né? Fracos também, que ficam ali escutando a abobrinha e caem na ladainha, né? Daí no final das contas não são eles que vão lá na sua casa comprar comida para o seu filho. Enfim, isso é simplesmente um alerta que eu estou dando a todos, porque eu estou percebendo essa movimentação nessa área e eu fico preocupado, sabe por quê? Porque eu sei que tem muita gente boa, muita gente que depende do emprego, que depende da empresa para sobreviver, né? Tem várias empresas, né? Tem sim, mas vocês sabem do que eu estou falando. Tem empresas e tem empresas. Então, gente, mão na consciência, você empresário, cobre certo, ponha o preço certo no seu serviço para que você possa remunerar certo os seus funcionários. E você, funcionário, põe a mão na sua consciência e veja realmente se a sua empresa está te prejudicando ou está te ajudando. Ajudando não, mas se ela está te prejudicando ou se ela está fazendo o que ela tem que fazer. Se ela estiver te prejudicando, realmente não fique nela. Não fique nela. Saia. Está te prejudicando, sai fora. Tá? Agora, se ela está fazendo o que ela tem que fazer, não inventa a ladainha, não inventa abobrinha, né?
excelentes profissionais nessa área, mas excelentes, eu conheço muitos e a grande maioria é nota 10. Mas tem meia dúzia que consegue estragar o meio, seja do lado empresarial quanto do lado dos trabalhadores. Tá? Qualquer dos dois lados. Tem uma meia dúzia que realmente merece o que passa. Mas é isso. Desculpe o desabafo, mas esse vídeo era necessário e espero que esse cenário se reverta e seja próspera as empresas para que todos os colaboradores também prosperem. A ideia é todo mundo prosperar. Até mais.